E aí, Mind Runner, tudo bem contigo? Chegamos na nossa aula de número 26. Sensacional, 26 aulas, 26 semanas ininterrupta de conteúdo de alto valor, conteúdo científico, técnico, aplicado para você usar no teu dia a dia. Seja do mindset, seja na corrida. E essa aula que você está assistindo é sobre mecânica, mecânica de corrida. Afinal de contas, muitos se questionam sobre qual é a melhor forma de correr. Existe uma ótima forma de correr e vamos além. Existe atualmente um frisson sobre o calcanhar. E por isso eu me motivei a organizar essa aula, cujo título é uma pergunta: correr usando o calcanhar é realmente perigoso? E aí eu fui lá nas pesquisas mais recentes que investigaram usar o calcanhar, usar a ponta do pé, médio pé ou o antepé. Fui lá ver o que a literatura, o que a pesquisa científica mostra sobre isso, para tentar identificar se correr com o calcanhar é realmente perigoso, porque muitos corredores eles ficam nessa frisson de ajustar a mecânica e não pode, é proibido correr com o calcanhar. O melhor é correr com a ponta do pé. Eu já tinha algumas respostas sobre isso e fui a fundo, fui além. Depois eu vou disponibilizar os artigos também na plataforma para que vocês possam acessar. Como qualquer corredor, eu já tive essas dúvidas e confesso que há um tempo atrás eu achava que correr com a ponta do pé era o que qualquer pessoa deveria fazer. Como qualquer corredor, quando acha que bater com o calcanhar, atacar o calcanhar, pode ser ruim e errado, ou um pecado que o corredor comete quando se trata de uma ótima mecânica de corrida. Mas há dois elementos que são bem importantes, quando a gente olha para um calçado e olha para o pé de quem está correndo, e a gente imputa duas causas ruins de correr com o calcanhar, aterrissando com o calcanhar. O primeiro se atribui a um aumento da taxa de lesão. A lesão, vai correr com o calcanhar, aumenta a lesão. E esse é o primeiro ponto onde a gente lê e escuta sobre isso na internet. Muito cuidado com o que vocês leem na internet. O segundo ponto é a redução, a diminuição da eficiência da corrida. E isso tudo, em função do impacto que se causa, de aterrissar com o calcanhar, de você aterrissar com o calcanhar vai ter um impacto maior, ou você vai estar freando quando você pisa. E aí eu fui lá na ciência, e tem uma pesquisa que ela é de 2020, uma meta-análise, ou seja, eles pegaram vários outros estudos, lá da Universidade de La Trobe de Melbourne, lá na Austrália. Eles analisaram mais de 50 outros artigos científicos sobre a pisada, sobre como pisar, sobre a mecânica, sobre lesão e também sobre mudar essa técnica de corrida, e tentaram achar alguns dados que eu vou apresentar aqui de maneira bem didática e simples para que você saia daqui e entenda tudo o que você precisa sobre essa ideia de correr com o calcanhar, correr com a ponta do pé. Como é que eu faço para correr? Embora
embora esse debate, né, de como a gente vai correr ele seja aí na moda, todo mundo fala sobre isso, e de maneira geral, a gente aprende que correr com o calcanhar é vilão, correr com a ponta do pé, com o médio pé para frente, é a solução para todos os problemas de quem corre. E não é bem assim. Não é bem assim. O nosso pé é uma maravilha da engenharia. E ele foi se melhorando através dessas milhões de anos da nossa evolução. O ser humano se constitui para correr. O ser humano se constituiu, se criou, se construiu, se forjou correndo, seja para caçar, seja para se defender. E uma característica importante da estrutura do nosso pé é o arco plantar, aquela voltinha que nós temos no pé, o arco plantar. E é uma estrutura extremamente resiliente, que ela tem uma capacidade mesmo que mínima de se moldar. Isso foi nos sendo construindo durante muitas décadas, esse arco plantar. Desde os tempos que nós não usávamos calçado. Nós corríamos, eles corriam de pé descalço. Além do arco plantar, além dos músculos que nós temos, né, tendões, ligamentos, a gente tem a estrutura óssea e todos esses componentes que nos ajudam a absorver esse impacto. Ajuda a armazenar essa energia elástica que nós fazemos e temos quando a gente está correndo. Então, em teoria, quando a gente olha para o nosso pé e eu vou correr sem o calçado, e façam esse exercício, correr sem o calçado, sem tênis de pé descalço, é quase impossível você correr com a ponta do pé, certo? Uma criança, quando aprende a correr, ela usa o terço anterior do pé, a parte da frente. Se você tem filho, observe ele correndo. Se você tem crianças, observe eles correndo de pé descalço. Os calçados, eles foram responsáveis em grande parte por a gente usar o calcanhar. E depois disso, vieram vários modelos de calçado. E esse tênis não é meu, ele é pequeno, é da minha esposa. Aí eu peguei porque é um tênis menorzinho, bonitinho, tá? Os tênis, hoje a gente tem tênis com microchip para medir todos os ajustes, com absorção por gel, tênis confortáveis, com tecidos e materiais altamente tecnológicos, que se ajustam e se adaptam ao tipo de pisada, ao tipo de arco, a um monte de outras coisas. Então, se quisermos correr corretamente, a gente deve olhar para o corredor ou para quem corre sem ter sofrido influência pelas inovações, pelas tecnologias e principalmente pelo marketing brutal da indústria do calçado. Eu lembro quando inventaram um calçado de uma marca famosona, que ele tinha 4 molas aqui atrás. Porque ele absorve muito impacto. Balela, depois veio com 8, 12, 11 molas. Nada daquilo funcionava. Hoje a gente tem calçados com placa de carbono que nos ajudam a ser mais responsivos, ajuda a jogar o nosso corpo para frente, a aproveitar melhor todo esse componente elástico que eu falei.
Quando eu olho esses artigos científicos que falam da forma de correr, e eu olho para a nossa história, né, se a gente olhar para os índios, a velocidade incrível que eles encontravam na corrida, especialmente na corrida com resistência, se encaixa perfeitamente nos modelos mais comuns que a gente escuta na internet de correr com o terço anterior do pé. Mas é lógico que os índios estavam descalços. Então até agora a gente está vendo, né, que o meio do pé para frente é uma coisa que nos ajudaria de pé descalço. Mas há um problema nisso. Se atacar com o antepé fosse a solução para acabar com todos os problemas dos corredores, se atacar com o terço anterior do pé resolvesse os problemas de lesão dos corredores e revolucionasse o desempenho, isso certamente já estaria demonstrado em vários estudos científicos. E estudo após estudo iria confirmar isso. Mas como você vai descobrir agora nessa aula, que é contraintuitiva, lá na meta-análise que foi publicado na Sports Medicine, uma revista importante, uma revista bem importante, por pesquisadores que estão envolvidos com a corrida em 2020. Eles chamam essa pesquisa da Universidade La Trobe. Tá? Isso simplesmente não tem acontecido de a gente ver dados científicos que mostram que correr com o terço anterior do pé é a 10ª maravilha do mundo. E com isso, vem aquela pergunta: correr com o calcanhar lesiona mais? Dá uma maior probabilidade de lesão? E essa acusação para o calcanhar, ela é muito atraente. Porque você vai causar mais impacto usando o calcanhar. Várias pesquisas ligam correr, aterrissar com o calcanhar, a lesão do joelho, a Aquiles, problema no calcanhar de Aquiles, e a fascite plantar. Várias pesquisas mostram isso, o que já seria suficiente para dizer assim, vamos todo mundo correr com a ponta do pé. Mas todas essas pesquisas que mostram isso são muito frágeis. E aí a gente precisa ser um consumidor inteligente de ciência. E eu estudo artigo científico desde 2000, na época da faculdade, mas com muita ênfase no mestrado, 2005, 2006. E eu olho para o artigo e eu entendo, cara, esse resultado não representa. E quando eu olho uma pesquisa como a lá da Universidade de Melbourne, que olharam para mais de 50 outros artigos, e eles encontraram uma taxa ligeiramente menor de lesões por estresse repetitivo para quem corre, né, com o terço anterior do pé, aqueles que caem naturalmente mais na ponta do pé, em comparação com aqueles que correm com o calcanhar, uma taxa ligeiramente menor de lesão para aqueles que são acostumados a correr com a ponta do pé. Não para aqueles que vão mudar a forma de correr. Se ligou no que eu falei? Nós temos pessoas que correm a vida inteira na ponta do pé. Pela sua característica, pela sua condição. E se você é desses, tá tudo bem. Existe então uma taxa bem pequena
de você ter menos lesão por estresse repetitivo, de tanto você correr, se você pisa aqui. Em comparação com pessoas que naturalmente correm com o calcanhar. Mas essa diferença é muito pequena. Muito menor do que a má reputação de correr com o calcanhar, de atacar com o calcanhar. Então, apesar de a gente ler por aí de sugestões de pessoas que não entendem nada da ciência, que possivelmente pegaram informações por aí de que você precisa atacar com o meio do pé para frente, com o antepé, porque correr com o calcanhar está associado a mais lesão e aqui com menos lesão. A relação entre esse padrão de ataque e o risco de lesão não pode ser determinado dessa forma. Nós não temos nada de evidência científica atual que diga que se você corre aqui, você vai ter menos chance de ter lesão do que se você correr aqui. E vou além, eu vou falar depois. Se você corre aqui e muda para cá, você aumenta a tua chance de lesão. Se você corre aqui e muda para cá, você aumenta a tua chance de lesão. Quando eu falo em corre aqui, é o ataque, tá? O primeiro contato do pé com o solo. Em outras palavras, então, a ideia de que o calcanhar é um estilo, um modelo de corrida, que ele é falho, perigoso, que me leva à lesão, não é algo que eu possa afirmar com certeza. Não podemos, nós não temos nada científico que mostre isso. O que os pesquisadores descobriram foi uma mudança no padrão de ataque. Tá? Que essa mudança no padrão de ataque, ela tem um efeito significativo nas forças que nós colocamos na corrida. E aí, quando eu analiso isso, aonde as forças que eu coloco para correr com o terço anterior do pé e as forças que eu coloco para correr com o calcanhar, aonde elas geram problemas, dores, lesões e repercussões, correr com o calcanhar aumenta as forças aplicadas ao joelho e gera algumas taxas, né, de salto vertical maior. A velocidade com que as nossas articulações elas vão se comprimir com o calcanhar, quando eu corro com o calcanhar, elas são maiores. Alguns estudos associam essa taxa de carga, tá, do impacto, vamos colocar assim para facilitar a vida, de eu correr com o calcanhar. Alguns estudos, tá, eles associam essa carga que eu coloco aqui a um risco aumentado de lesões, especialmente em tecidos moles, músculos. E também fratura por estresse. Em comparação, quando eu tenho uma menor pressão, bater e aterrissar com uma menor pressão. Então, aterrissar aqui no terço anterior do pé e eu bater no chão com muita força, sabe quando você está correndo, você escuta aquele assim, ó, aquela batida seca, que é diferente de você não maltratar o chão, de você controlar esse impacto. Uma aplicação mais gradual da pressão, ou seja, de você controlar essa tua força que você coloca contra o solo, é mais importante do que você querer mudar o tipo de pisada. Então, a partir de hoje, amanhã, quando você for treinar, preste atenção no som que o teu pé faz no chão. E tente diminuir esse barulho. Aí a gente começa a diminuir a pancada,
A força que eu coloco no solo, independente se é com o calcanhar ou se é com a ponta. O impacto no meio ou no antepé cria, obviamente, impacto que reverbera em ossos, ligamentos, tendões e músculos. Essa pesquisa da Universidade de La Trobe, eles mostram que o estresse, quando eu corro com o terço anterior para frente, o estresse nos flexores plantares, nos músculos lá da fáscia do pé e da canela, se aumenta o impacto neles. Quando a gente corre com o terço anterior do pé, a gente força muito a musculatura da panturrilha. E o tendão, aquele tendão forte que nós temos aqui, o tendão de Aquiles. Então, quando eu corro com o terço anterior do pé, automaticamente eu gero impactos, eu gero desgaste, e a panturrilha e o tendão de Aquiles, eles são muito exigidos. Portanto, embora algumas pessoas digam que nós tenhamos que mudar a forma de correr, o ângulo de ataque, do calcanhar para um ataque com antepé, e algumas pessoas dizem que isso pode fazer muita diferença na tua corrida, na taxa de lesão, essa mudança do teu estilo habitual de correr pode te levar a sofrer alguma lesão. Então, o teu estilo de corrida é teu. Você se construiu correndo de uma forma ou de outra. Se você não tiver nada que diga assim, ó, você precisa mudar o teu padrão de corrida, não vale a pena. Porque você pode gerar um estresse, pode gerar uma demanda física e muscular maior por ter causado essa mudança. Então, com isso, sabendo disso, mudar o padrão, o ângulo de ataque, só vai fazer sentido para corredores que tenham alguns problemas, algum tipo de lesão, especialmente lesão crônica. E aí eu vou dar o meu exemplo. Em 2009 para 2010, eu tive uma lesão seríssima na canela. Eu fui 1 ano e 2 meses na fisioterapia e eu ia 5 vezes na semana, todos os dias na fisioterapia, lá na universidade. E o que foi recomendado? Mudar o padrão de correr. Para diminuir, mudar essa lesão que eu tinha na canela. Eu tinha um padrão de correr com o calcanhar, e nós mudamos o padrão de correr, e hoje eu corro quase que na ponta do pé. É o meu padrão, eu corro assim já há mais de 10 anos quase. É o meu padrão. Sofri horrores para conseguir adaptar isso, sofri demais. Mas eu tive que mudar por conta dessa lesão que eu nunca mais tive. Então, se a pessoa tem uma lesão e aí precisa ter um olhar de um fisioterapeuta, de um ortopedista, de um bom profissional da educação física que ajude a identificar e como fazer essa transição. Se você tem dor no joelho, teu joelho está sofrendo e frequentemente com lesão, isso já está crônica, essa aterrissada com o calcanhar aqui, ela pode ser um desses fatores e talvez possa valer a pena mudar o padrão para um médio pé, antepé, para tentar suavizar um pouco esse impacto. Da mesma forma que quem sofre com lesão na panturrilha pode se beneficiar em correr com o calcanhar mais atrás. E aí nós precisamos entender esse processo. Portanto, não adianta eu olhar para como corre o Kipchoge, como corre o Kiptum,
como corre qualquer outro corredor, dizer, eu vou correr assim. E nós vemos muitos corredores correndo com padrão, que a gente olha e fala assim, como é que ele consegue correr todo errado, braço todo torto, pescoço pro lado, e ele vai lá e faz 2 horas e 3 numa maratona. Então você só precisa talvez mudar o teu padrão de corrida se você tiver algo que demonstre como uma lesão crônica, que você não consegue melhorar, algo que demonstre que você precisa mudar esse padrão. Qualquer tipo de mudança drástica no teu padrão de correr pode te levar a uma nova lesão ou uma lesão num outro lugar. Então, se você corre com o calcanhar, e escreve aí nos comentários, eu corro com o calcanhar, e não tem problema nenhum de lesão, a melhor coisa que você tem que fazer, pelo que a ciência diz, você pode ler no artigo que eu vou disponibilizar, é não mudar o seu padrão de ataque. Se você corre com o calcanhar e não tem problema nenhum, você não tem que fazer nada. É pouco provável que mudar o teu ângulo de ataque reduza a tua chance de lesão ou ainda que vá melhorar a tua performance. E mudar esse padrão de corrida pode te levar a vários outros problemas, a várias outras dores. Então, mudar esse padrão de corrida pode não ter benefício nenhum e inclusive ter risco. Tem um outro benefício que muitas vezes nos é prometido, né? Quando a gente corre e vai pensar em correr com o terço anterior do pé, que eu acabei de falar, que é sobre melhorar a performance. E eu não detalhei melhor sobre isso, mas eu vou detalhar melhor. Que eles falam que correr com o terço anterior do pé é melhor ou mais econômico. Se eu correr com o terço anterior do pé, eu seria mais econômico, eu conseguiria correr mais rápido ou mais longe. Mesmo sem eu treinar tanto, imaginou que lindo que seria, né? Se eu estou desesperado para buscar o meu personal best, o meu melhor tempo, eu vou mudar o meu padrão de corrida. A teoria, né, quando a gente olha para essa parte, não funciona bem assim. Tá? Talvez, se você quiser melhorar a tua performance, você precisa olhar para outros fatores que não simplesmente aonde você está aterrissando, mas a tua força muscular, a tua flexibilidade, para olhar, para ajustar, para melhorar a tua capacidade e condição física. E não simplesmente mudar aonde você pisa. E aí entram outros elementos da mecânica de corrida, do tamanho da passada, né, o comprimento do passo e outros elementos. Então, quando eu penso em melhorar a performance, a mecânica, aonde você está pisando, talvez não seja aquilo que realmente se precise. Até mesmo porque, já imaginou se tivesse esse pode pirlim pim pim, que a gente pudesse, todo mundo corre com o terço anterior do pé e vai correr o seu melhor? Ninguém tinha lesão, ninguém corria devagar. Então os ganhos que nós vamos ter de performance por eu mudar esse padrão de mecânica ou correr com o terço anterior do pé, eles são muito pequenos e ínfimos. E aí existem outros elementos que a gente precisa pensar. Tá? Tem uma pesquisa muito legal da IAAF, que é o órgão internacional, né, a Federação Internacional de Atletismo. E eles fizeram essa pesquisa em 2018. Foi muito massa isso, muito legal. Por quê? Eles avaliaram o Campeonato Mundial de Londres. E eles descobriram, tá, com análise de vídeo,
que mais da metade dos maratonistas, homens e mulheres, eles corriam com o calcanhar por mais da metade da prova. Como assim, Ricardo? Os maratonistas, grande parte deles, mesmo aqueles que começam correndo com o terço anterior do pé, chega um determinado momento que o cansaço, a fadiga, o controle motor vai embora. O cansaço e a fadiga fazem diminuir o controle motor e aí a gente perde essa condição. Então, lá em 2018, a IAF analisou os corredores e viu que, depois de um determinado momento, grande parte dos atletas, eles começam a correr com o calcanhar. E eu me arrisco a dizer que a maioria começou correndo já com o calcanhar. Então, com isso em mente, olhando para esse dado da IAF, associando com que a pesquisa que eu falei, que eles avaliaram mais de 50 artigos científicos sobre a mecânica, não há evidência científica e nem prática nenhuma que apoie você, eu ou qualquer pessoa a fazer essa mudança no padrão. Para melhorar a performance, para correr mais, para evitar lesão. Não só não houve evidências que melhorem o desempenho, não é só não ter evidências. As pesquisas elas também mostram que se você quiser mudar intencionalmente a forma como você corre, você vai piorar a tua corrida, pelo menos por um tempo. Então, se você quer fazer essa transição do calcanhar para o médio pé, para o antepé, saiba que no início a tua economia de corrida, a tua velocidade, a tua capacidade e condição de correr vai piorar, para depois voltar a ser como era. Quando a gente olha essas mudanças a curto prazo na economia, né, é perfeitamente normal a gente perder essa performance. E é claro que depois a gente recupera o que a gente corria, mas não tem garantia nenhuma de que você vai correr melhor do que antes. Então, o que isso significa para você? De tudo isso que eu falei, se você corre com o calcanhar e não tem lesão, não está sentindo dor, não tem problema nenhum, não há necessidade de mudar o teu padrão de ataque. Não vai ter nenhum benefício no teu desempenho por você mudar esse padrão de corrida. Pelo contrário, mudando esse padrão de uma transição ruim e errada, você corre um risco de uma série de lesões por conta dessa mudança. Por que isso, Ricardo? Porque o teu corpo foi acostumado a correr com o calcanhar a vida toda. Você tem toda uma estrutura muscular que se preparou, que é forte, para absorver o impacto, para suportar aquela carga que você coloca correndo com o calcanhar. E de repente você muda isso, muda toda a estrutura, muda toda a forma de você correr. O corpo tem que se acostumar com essa mudança toda. Isso pode reverberar em alguns problemas. Se ligou nisso? Então pega esse gatilho. Você tem algum problema, alguma lesão? Primeira coisa, tenta tratar e fortalecimento muscular. Quer melhorar a tua corrida? Fortalecimento muscular, mobilidade, flexibilidade. Depois a gente olha para onde está atacando o pé. Tem uma lesão recorrente? Trata. Treinamento de força. Não melhora? Vamos olhar a pisada. Ah, mas e se eu já mudar? Não tem garantia nenhuma que a tua lesão venha de um lado ou de outro que você pisa. Se você sofre
ou está sofrendo de alguma lesão articular específica do calcanhar e você pisa com o calcanhar, ou lesão do antepé e você pisa com o antepé, vale a pena pensar nessa mudança. Com calma, com cautela. Mas, para a maioria dos corredores, como eu falei, há outras maneiras muito mais eficientes para reduzir lesão e aumentar o desempenho, treinamento de força, coisa que a maioria negligencia. Treinamento de mobilidade, que muitos nem sabem. E aqui no MindRun você tem tudo isso lá dentro da plataforma, é só você acessar os vídeos, está tudo lá. Está tudo lá. Então, tudo que você escuta na internet a partir de hoje sobre correr aqui, ali, assim, assado, toma cuidado. Não tem evidência científica nenhuma de que você tenha que mudar o teu padrão, ou de que aqui ou lá, assim ou assado, vai ser mais perigoso, vai aumentar a lesão ou vai melhorar a tua performance. E é isso, não tem mistério. É olhar para a ciência, entender o que as pesquisas nos mostram e nos beneficiar disso tudo. É seguir o que a ciência nos mostra com sabedoria, inteligência e conhecimento. Assista esse vídeo de novo se você precisa entender isso. Se você estiver assistindo, tira um print, marca aquele amigo que precisa desse conhecimento e lembra sempre, treinou, venceu. Bons treinos e nos vemos na próxima aula. Valeu!